Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Começando a semana aqui mais uma vez, batendo um papo com vocês, sem nenhum assunto definido, mas eu tomei uma decisão importante na minha vida, que foi pedir dispensa do meu emprego atual. E por que eu fiz isso? Obviamente teve questões profissionais, a questão salarial pesou bastante. Estou indo para uma outra jornada agora, vou para uma outra empresa, que é um outro segmento de trabalho, porém numa situação um pouco melhor do que a que eu me encontrava. E confesso a vocês que eu relutei bastante para tomar essa decisão em relação ao meu emprego atual, uma porque eu tinha já um certo tempo lá, e também porque para que eu entrasse nessa empresa foi uma das exigências da pessoa que me propôs entrar lá, é que eu tivesse um curso específico. A empresa, no caso, ela lida com manutenção e reforma de empilhadeiras, que são equipamentos pesados. Embora eu tivesse uma experiência de praticamente 2 anos e meio com máquinas pesadas, foi necessário que eu fizesse esse curso, esse treinamento aí para poder adentrar nessa empresa. Na época eu trabalhava como porteiro, 12 por 36, e eu já estava um pouco cansado da rotina, dessa escala, né, de 12 por 36, embora sejam trabalhar um dia e folgar o outro, mas muitas vezes a minha escala caía no sábado, no domingo, no feriado. Às vezes alguns parentes faziam alguma coisa e eu simplesmente não podia estar presente porque tinha um plantão, eu tinha um horário a cumprir. Então, pessoal, o que eu fiz? A minha ideia foi fazer o curso de mecânico de empilhadeiras para poder entrar nessa empresa e trabalhar na escala 5x2. E o objetivo era, quando eu conseguisse esse feito, batalhar dentro dessa empresa para poder crescer, desenvolver e então conseguir se tornar um técnico, ganhando um salário legal e também dar sequência nessa carreira, ficar um bom tempo. Porém, o que aconteceu foi bem o contrário. Assim, a filosofia da empresa era outra, é uma empresa que tem assim uma política de cargos e salários que acaba não acompanhando o crescimento do funcionário. Muitas vezes o funcionário está ali desenvolvendo, está fazendo a sua parte, mas você não vê um retorno financeiro. E considerando que a empresa também passou por algumas turbulências administrativas, houve mudanças na política de cargos e salários. E aí eu já estava há um tempo ali, estagnado. E fora isso que eu estou falando para vocês, tem uma questão também, uma insatisfação com outras coisas que aconteceram dentro da empresa. E assim, eu não vou ficar aqui falando mal, a empresa abriu as portas para mim, me deu a oportunidade de aprender, mas eu já não estava mais na mesma vibe de ficar ali, de esperar. Então eu tomei a decisão de pedir para sair. Obviamente que eu não fiz isso sem ter uma contrapartida. Eu já estava com um emprego já em vista, estou na verdade, né? Vou começar amanhã, e apenas para localizar, para deixar vocês a par, hoje é dia 13 de julho. Então eu começo a trabalhar na nova empresa no dia 14, ou seja, amanhã. Não sei quando esse vídeo vai chegar até vocês. Mas eu resolvi gravar para poder falar um pouco dessa experiência. Na verdade, o que eu quero dizer com isso, pessoal, é que muitas vezes a gente adia
uma decisão importante nas nossas vidas. A gente fica muito apegado com essa coisa do tempo, ou do investimento que foi feito para que você entrasse em determinado lugar. E às vezes acontece de você ficar num ambiente que não está te agregando. Porque você fala assim, poxa, mas se eu pedir as contas agora, eu vou sair perdendo. Vou tentar ser demitido. Mas ser demitido não é uma coisa muito simples quando você procura ser responsável com suas coisas, né? Por exemplo, eu tentei ser demitido, pedi para ser demitido para receber a minha rescisão, e a resposta que eu tive foi que eles não tinham motivo para me mandar embora, e realmente não tinham, porque eu nunca fui uma pessoa de dar trabalho na empresa, de faltar, de dar atestado e tudo mais. Então, eles não fizeram essa boa ação por mim, que era me dispensar. De certa maneira, para mim foi uma coisa até, um feedback legal, sinal de que eu realmente, no período em que eu fiquei ali, eu cumpri com minhas obrigações da melhor maneira possível. Demorei a tomar a decisão? Demorei, mas tomei a decisão e agora não tem mais como voltar atrás. Eu vou seguir em frente nesse novo desafio e assim, vou atualizando vocês das novidades, de como que tem sido a minha rotina nessa nova empresa e tudo mais. É como eu falei para vocês no vídeo anterior, no primeiro vídeo desse canal, eu falei que o meu objetivo é viver do digital, é viver da internet, mas assim, para que a gente possa alcançar esse feito de viver da internet, do digital, a gente não pode meter o pé do nosso trabalho tradicional. A gente só pode fazer isso a partir do momento em que você já tiver o retorno desse empreendimento digital. Então, enquanto esse retorno não acontece, você tem que trabalhar no seu emprego tradicional. Obviamente, eu pretendo fazer alguns cursos de qualificação, algum curso de aperfeiçoamento, profissionalizantes, porque eu realmente quero desempenhar bem. A proposta dessa empresa é uma proposta muito boa e que vai agregar bastante para mim. Tem um caminhão passando aqui agora, só um minutinho. Então, como eu falei, é uma empresa onde eu acredito que eu vá conseguir alcançar os meus objetivos profissionais e pessoais. Tem alguns aqui, não vou ficar especificando quais são, mas são vários objetivos. E aí depois a gente continua essa conversa, pessoal. Tá meio aleatório o vídeo, tudo bem? É só mesmo para poder trocar uma ideia com vocês a respeito, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se de alguma forma essa mensagem aqui foi útil para você, eu peço que você deixe aí seu like, o seu gostei, deixe o seu comentário, tá? E numa outra oportunidade a gente conversa um pouquinho mais, tá bom, pessoal? Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.